Quando o amor restaura a justiça. Quando o amor restaura a justiça. É o fim definitivo do pecado. Tá certo? Olha só, eu vou contar uma historinha para que você possa entender essa relação com o pecado. Tá joia? Conta-se uma história que um menino sofreu um pequeno ferimento no pé enquanto brincava no quintal. Parecia algo simples, né? A família limpou o machucado, colocou um curativo e acreditou que tudo ficaria bem. Mas com o passar dos dias, a dor aumentou, o pé inchou, febre, e a criança foi levada ao hospital. Ela estava com uma grande infecção, né? O problema não era aquele cortezinho, o problema era a infecção, tá certo? E o médico explicou e disse, se nós não eliminarmos essa infecção, a criança pode morrer. E a partir dali foi um tratamento intenso, né? Houve dor, muita dor, medicamentos fortes, procedimentos cirúrgicos para limpar, para desinfectar, né, o machucado da criança. E o objetivo de tudo isso era salvar a criança. Quando tudo terminou, a infecção havia desaparecido e a criança estava salva. Entendeu? Entendeu? A infecção é o pecado. O mundo, não o universo, a terra foi infectada por um vírus terrível que é o pecado. Quem contraiu o vírus, os dois primeiros que contraíram o vírus foram Adão e Eva. E aí, geneticamente, o vírus foi transferido para todos nós. Pois bem, a cirurgia e o tratamento não foi um ato de crueldade, foi um ato de amor. O médico, o hospital, as enfermeiras cuidaram. Da mesma maneira, Deus encerrará a história do pecado, porque deseja destruir o pecado. O objetivo não é vingança. Deus não é vingativo. Eu vou destruir você. Não. Deus não é vingativo, né? O objetivo do juízo não é a vingança. O objetivo é trazer a felicidade para todos nós. Trazer a felicidade de volta, porque nós éramos felizes. E com a entrada do pecado, então, nós estamos agora numa quarentena. A terra está em uma pandemia. E o vírus é o pecado. Surge então uma pergunta. Nos dias anteriores, nós mostramos, né, que no momento mais difícil, Jesus voltará e depois ele vai nos levar para o céu. E agora, o que acontecerá com o pecado? É uma pergunta. Atenção! Tem alguma possibilidade do pecado voltar novamente? Essa é uma pergunta interessante. Vai que depois de tudo isso, o pecado volta. Será? Será que essa rebelião poderá surgir novamente? A Bíblia responde com uma esperança maravilhosa. Deus fará algo tão perfeito que o pecado nunca mais existirá. Então, como é que vai ser isso? Deus vai acabar com a nossa liberdade? Vai acabar com o nosso livre-arbítrio? Não. Nós vamos continuar com o nosso livre-arbítrio. Mas, principalmente aqueles que um dia vivenciaram o pecado, quando estiverem na glória, vivenciando a eternidade, em hipótese nenhuma, a pessoa vai querer voltar ao que era anteriormente. Deus vai vai manter o livre-arbítrio e vai manter o amor maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. Abra sua Bíblia
em Romanos 8. Romanos 8. Nós vamos ler os versos 18, 19, 20 e 21. Romanos 8. 18, 19, 20 e 21. Paulo, escrevendo sobre como o amor de Deus é justo. Como a justiça de Deus e o amor de Deus vai restaurar completamente este mundo. O texto diz assim, a partir do 18, acompanha aí. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, olha que texto lindo, irmãos, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. Ardente, o que vai ser revelado em nós? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando restauração, está esperando liberdade, está esperando cura. E Deus, olha que coisa linda, irmãos, Deus não pretende salvar pessoas. Não. Deus não pretende salvar pessoas. Ele pretende restaurar toda a criação. Toda a criação. Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: o plano da redenção tinha um propósito mais amplo do que a salvação do homem. Cristo veio não apenas para salvar esta terra, mas para vindicar o caráter de Deus diante do universo. Não é sobre nós, é sobre o amor de Deus que é o seu caráter que foi questionado por Satanás. Eu já falei isso aqui outras vezes, acompanhe o meu raciocínio. Se fosse eu e você no comando do universo, com a nossa mentalidade humana, primeiro, Deus já sabia, antes de criar Lúcifer, que ele iria pecar. Então eu penso, se o cara vai errar, eu não vou criá-lo. Simples, mas Deus criou. Quando Satanás questionou o caráter de Deus, o amor de Deus pela humanidade, as leis de Deus, Deus poderia ter destruído, porque o salário do pecado é a morte. A transgressão da lei é a morte. Era justo que Deus destruísse Lúcifer. Mas se ele o fizesse, colocaria em dúvida, Lúcifer tem razão. Se Deus aí se questionar ele, ele mata. Então Deus aguardou. Aguardou para que todo o universo pudesse ver quem era que estava com a verdade. Se Deus, que é amor, ou Lúcifer. O que nós estamos vivendo, irmãos, hoje, é o fim dessa novela universal. E nós já sabemos o fim. O amor de Deus foi comprovado. A salvação, o plano da redenção que ele nos proporcionou, provou este amor por nós. Agora surge uma questão. Vamos ler Apocalipse. Tem aqui um texto belíssimo em Apocalipse. Quero que você leia Apocalipse comigo. Apocalipse 20. Coloque aí para nós. Apocalipse 20, verso 4. Verso 4. Vai aparecer um conceito. O conceito de milênio. Vi também tronos e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante
1000 anos. Amém? Nós chamamos isso de o milênio. Então aqui tem uma coisa importante para você entender. Na semana passada, nós vimos Jesus indo até a terra, pegando os salvos vivos e ressuscitando os salvos que morreram e os levando lá para o centro do universo. Não sei onde é. Não é esse céu aqui não. Não é esse céu nosso aqui não. É o centro do universo. E Apocalipse está dizendo, João viu que estes salvos vão ficar com Cristo lá 1000 anos. 1000 anos. É o milênio. O que nós vamos fazer lá no céu durante 1000 anos? João viu, isso aqui que João viu é um tribunal. É um tribunal. Mas não é que nós vamos julgar. Não. É porque, irmãos, ouça, olha que coisa linda. Que coisa linda. Olha como a mensagem de Deus, como Deus é um Deus de amor, um Deus maravilhoso. E nós estamos muito bem sendo amados e estando nas mãos dele. Deus é transparente. Agora está acontecendo o juízo investigativo. O juízo investigativo é para aqueles que são salvos que morreram, que estão mortos. O milênio é para os ímpios que se perderam. Porque pode surgir uma questão. Eu chego lá no céu e falo, uai, e cadê o seu João? Seu João era um irmão aqui da igreja maravilhoso, uma pessoa corretíssima. Eu tinha certeza que ele estaria no céu. Mas quando eu chego lá, o seu João não está. Entende? Eu vou fazer, professor Berilo, vou fazer uma comparação. Viu, Ledna? O milênio, sabe o que é o milênio, professor Berilo? É o VAR. É o VAR do jogo. Nós vamos ter a oportunidade de ver por que o irmão João, que eu tinha certeza que ele ia se salvar e ele não está aqui. Porque Deus é Deus de transparência. E quando eu chego lá no céu, eu encontro o Pedro. Eu falo, meu Deus do céu, esse céu aqui está bagunçado. Como é que esse Pedro veio parar aqui, gente? Pedro é uma pessoa que eu conheci aqui, horrível. E ele está lá no céu. E eu vou lá no VAR. Porque Deus, ele quer saber, ele quer que eu tenha certeza de que todos que foram salvos e todos que se perderam, tiveram todos a oportunidade. Porque ele é um Deus de amor, mas ele é também um Deus de justiça. Aí tem uma outra parte do milênio, que está lá em Jeremias. O texto de Jeremias vê a terra vazia durante os 1000 anos. Jesus foi com os salvos, estão lá no céu, 1000 anos. Nós estamos lá conhecendo o universo, aprendendo coisas maravilhosas. A partir de uma interpretação escatológica de Jeremias 4, 23 a 26, o texto começa dizendo assim: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Satanás vai ficar 1000 anos preso aqui na terra. Todos os ímpios estarão mortos. Ficará apenas Satanás e seus anjos presos aqui na terra, sem ter a quem tentar. E a terra vai estar completamente destruída. Durante milênios, Satanás prometeu a liberdade, mas produziu apenas sofrimento. Prometeu felicidade, mas gerou morte. Prometeu autonomia, mas trouxe escravidão. Agora Apocalipse descreve ele como preso, porque não terá mais ninguém para tentar. Seu reino esvaziado, seu poder inútil. E o pecado mostrando o seu próprio rosto. Ellen White, no Grande Conflito, diz assim: privado de seu poder,
Satanás contempla durante os 1000 anos os resultados da sua rebelião. E não tem a quem tentar. Naum 1:9. Naum 1:9. O pecado não mais voltará. O pecado nunca mais voltará. Tá certo? Não haverá mais pecado, dor, morte, cemitério, guerra, lágrimas. Essa semana, segunda-feira, nós perdemos um jovem que foi aqui da igreja, frequentou os desbravadores, 21 anos. Morreu, foi assassinado. Terrível, terrível. A mãe destroçada. Foi velado de ontem para hoje e foi enterrado hoje de manhã. 21 anos. A promessa é que não haverá mais morte, nem dor, nem guerra, nem lágrimas. Naum 1:9 diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por 2 vezes a angústia. O mal. Algumas traduções dizem o mal. Pronto, o pecado terá desaparecido para sempre. O pecado terá desaparecido para sempre. Depois do juízo, depois da restauração, depois do desaparecimento definitivo do pecado, todo o universo vai chegar a uma conclusão. Coloque aí o último texto para nós, Emanuel. Apocalipse 15, versos 3 e 4. Versos 3 e 4. Todas as pessoas vão dizer isso, Apocalipse 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Antes de finalizar, eu quero ler o texto mais, viu, Ledney Berilo, o texto que eu acho é uma poesia divina, inspirada por Deus. Está lá no Grande Conflito. Todas as vezes que eu leio, eu me emociono. É o último trecho, é o último parágrafo do livro. Diz assim, olha que lindo. Meu irmão, você que está ouvindo aí agora. É o último texto do Grande Conflito, de Ellen White, escrito por Ellen White, inspirado por Deus. Diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, Cristo emana vida, luz e alegria para todos os domínios do espaço infinito. Desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Não, é maravilhoso. Porque nós teremos voltado à nossa condição original. Talvez hoje você esteja enfrentando uma injustiça. Talvez você carregue uma dor que não consegue explicar. Uma pergunta sem resposta. Deus não promete explicar tudo imediatamente. Mas Ele promete algo muito maior. Chegará um dia em que toda lágrima fará sentido diante de sua presença. Toda dúvida será esclarecida. Toda injustiça será resolvida. Toda dor será vencida. E todos nós, porque eu acredito que eu e você estaremos lá, todos nós cantaremos em uma só voz: Deus é amor. Oremos. Amantíssimo Deus, nós queremos, Senhor, estar neste grande evento que é o milênio.
lá no centro do universo, para podermos aprender de Ti todas as coisas maravilhosas que Tu tens para nos ensinar. Mas mais importante, que o amor venceu, que o amor triunfou, que a essência do Seu caráter foi comprovado. E nós podemos viver eternamente contigo nas mansões celestiais. Derrama o Teu poder sobre nós. Renova, através do Teu Espírito Santo, a esperança em nossos corações para desejarmos estar contigo nesse grande dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.